Boa noite, turma. Vamos lá para mais um vídeo, dando continuidade, um pouquinho sobre a nossa didática, Vamos falar da página 4 até a página 6. Vamos lá? Os elementos da didática. Quais são os elementos constitutivos do ato didático? A análise do ato didático destaca-se uma relação dinâmica entre três elementos. Quais são esses elementos? O professor, o aluno e o conteúdo. A partir desses elementos, podemos fazer aquelas clássicas perguntas. Para que ensinar? O que você vai ensinar? Quem ensina? Para que se ensina e como se ensina? Sob as condições de ensinar. Você vai pegar e você vai elaborar o seu planejamento, turma, de acordo com essas perguntas, para você poder alcançar o seu objetivo, que é a aprendizagem desse educando. Estas perguntas definem os elementos constitutivos da didática e formam, de fato, o seu conteúdo. Objetivos. Vamos falar agora sobre os objetivos gerais e específicos. Gerais. Quais são os objetivos gerais? Ele é o centro, o objetivo central. E os específicos? Os específicos são aqueles objetivos que você quer que o seu aluno alcance no decorrer dessa aprendizagem. Na apostila diz assim: os objetivos gerais ou específicos requerem conhecimentos da filosofia da educação, teoria da educação, teoria do conhecimento e antropologia. A didática, turma, traduz objetivos sociais e políticos da educação em objetivos de ensino, tá? Ela expressa também a dimensão da intencionalidade de ação docente. O que é isso? É como você, professor, vai ensinar o seu aluno, tá bom? Vem dizendo também os elementos, turmas, o conteúdo. O que é isso, professora? É a seleção e a organização dos conteúdos implicam ao menos. O que é isso, professora? Os conteúdos e os métodos de investigação da ciência ensina estrutura, lógica da matéria. Você vai ver qual é o conteúdo e vai ver o método que você vai utilizar, o recurso que você vai utilizar com essa aplicação. Adequação das idades. O que é isso, professora? O seu conteúdo tem que estar de acordo com a idade, respeitando a idade do seu aluno, para que ele tenha um processo de aprendizagem melhor. Processo de desenvolvimento da linguagem. Se você tem que estar prestando atenção na idade, no conteúdo de acordo com a idade, ele vai vir com uma linguagem que o seu aluno entenda, tá bom? Significados sociais dos conhecimentos. Ele vai aprender que ele tem a vida fora da escola, que os conteúdos, principalmente da matemática, ele vai usar no seu cotidiano. A interrelação entre aluno e professor. O que é isso? A relação professor, eu acho que é fundamental. Você, com o seu aluno. Voltada basicamente à formação intelectual. Implica nos aspectos psíquicos e socioculturais, O seu aluno vai saber que vai aprender a respeitar não somente você, professor, como todos
que estão dentro do colégio. Como, por exemplo, também a teoria da organização escolar, igual eu já falei com vocês, né, as pessoas dentro do colégio, como a administração. Quem é a administração escolar? É a direção, né, o meio de comunicação, a propaganda, desde da moça que limpa a escola até a portaria, que faz a merenda, tudo aquilo que cuida dele dentro da escola, ele vai aprender a respeitar. Assim também, turma, como o processo de ensino envolve a relação social. O ensino do por favor, obrigado, com licença, ele vai trazer para o mundo da relação social, que é o que as pessoas que está em volta dessa criança dentro da escola. Professor e alunos pertencem a grupos sociais, já falei isso com vocês. Assim como a escola e a sala de aula são grupos sociais, né, onde esse educando ele vem, né, trazendo uma dinâmica de relações internas dentro dessa escola. Também vamos falar, turma, sobre os métodos. O que é um método? É a metodologia que você vai alcançar para o ensino desse educando. Os métodos, como se sabe-se, mantêm estreita relação com os objetivos, lembra? Com os objetivos e os conteúdos. Já falei sobre esses dois. Com o que o sujeito aprende. Como você, o que você quer alcançar, quais os recursos que você vai utilizar para aplicar determinada matéria. A didática é uma disciplina de interação, articulando num grupo geral de ensino as várias ciências da educação e compondo-se com as metodologias específicas das disciplinas curriculares. O que é isso? Cada disciplina tem como objetivo uma maneira, um recurso específico para aplicar a matéria. A didática é, assim, uma disciplina de interseção, uma disciplina síntese. É o que eu já falei, ela está interligada com a matéria. E a didática, turma, eu torno a dizer que você, professor, que constrói a sua didática, que vai, né, ter a formação continuada, buscando com os objetivos específicos, né, as estratégias, as maneiras de você aplicar qualquer matéria. Tomar a didática como disciplina de integração ou disciplina síntese implica reconhecer que ela tem dois campos conexos e integrados de saber. O ensino e o ensino determinada da matéria, ou seja, a didática ela te dá o caminho para você aplicar qualquer matéria. Isso significa, turma, que para ensinar uma matéria não basta dominar o conteúdo e ter o domínio da prática de ensino dessa matéria. O que é isso, professora? Se você é um excelente professor, ele vai buscar, tá, a maneira de você aplicar. Você não adianta saber que é adição e não saber passar esse conteúdo de uma forma lúdica para o seu aluno que venha a aprender como um todo. A sua turma, você não tem que ser especificado somente por uma turma, por um aluno, perdão, e sim para o corpo todo, ou seja, a sua turma por completo, tá? Também vem dizendo que para que um professor transforme as bases das ciências em que é
especialistas, ou seja, professor de português, ele pode dar aula de português? Sim. Você, professor de formação de professores, pode dar aula das séries iniciais, né? A educação infantil, em matéria de ensino. E com isso, oriente o ensino da matéria, foi o que eu já falei para vocês, para a formação da personalidade do aluno, que é preciso que ele tenha formação na matéria que leciona. O que é isso, professora? Se você é professor, né, de licenciatura em pedagogia, você tem licenciatura em pedagogia, você tem a formação, né, para dar aula das séries iniciais à educação infantil. Se você é professor de língua portuguesa, você tem habilitação somente para dar aula de língua portuguesa até o Fundamental 2. Isso vai, turma, sempre respeitando a sua formação acadêmica, tá bom? Por isso que eu falo para vocês, não parem somente na formação de professores, e sim, ó, avance cada vez mais, trazendo e tornando a educação como o centro da formação profissional de vocês. Vamos falar um pouquinho, turma, sobre a pedagogia de Comênios. Vamos lá? Quem é Comênios? Foi o criador da pedagogia moderna, é o pai da pedagogia moderna, né? Ele, né, o seu ideal pedagógico era movido pelo preconceito de ensinar tudo a todos. Comênios, ele queria ensinar que todo mundo aprendesse, não somente uma criança. Vamos lá, eu estou numa turma, né? Segundo Comênios, eu não quero que uma criança aprenda, e sim que a turma toda aprenda. Isso que ele fala aqui, ó, ensinar tudo a todos. Todos nós somos capazes de aprender, segundo ele. Assim como você, professor, é capaz de transmitir o conhecimento para o seu aluno, a qual resuma a base e as normas que regem o homem no seu desempenho e na esfera terrana, como criador da sua trajetória. Ou seja, o conhecimento, segundo Comênio, né, é adquirido, né, o conhecimento pedagógico adquirido por você, professor, com seu aluno, isso, né, traz com que os caminhos se abram na educação. E ele diz também que este educador tinha como principal meta trazer o ser para perto do Criador, transformando os indivíduos em cristãos exemplares. O que é isso? Para Comênios, assim como, né, a palavra de Deus diz que amai uns aos outros como a si mesmo, para Comênios, o ensino tinha que ser para todos, assim como Deus, ele ama todos nós. Não tinha que ser somente para uma pessoa, e sim abrangendo todos nós na educação. Para ele, a didática podia ser defendida, né, como prática de educar e também enquanto ofício de ensinar. Prática defendida de educar. Vamos educar o ser pensante. Como ele vai adquirir esse ensino? Também diz que dotado de um humanismo ímpar e de uma visão globalizante, Comênios era atraído por todas as esferas do conhecimento. Assim, sonhava em construir uma pansofia, ou seja, turma,
uma sabedoria que abrangesse totalidade. Ou seja, ele queria que todos nós aprendessem o mundo de tal maneira. Ele acreditava, portanto, turma, que o saber verdadeiro deveria incorporar a filosofia orientada pela razão, a ciência com suas inclinações empíricas e a religião, se realmente aspirasse a edificar a humanidade. Ele queria que você, professor, trouxesse o ensino de qualidade para os seus discentes. Comênios defendia, turma, a necessidade da educação das crianças em idade tenra. O que é isso, professora? Aquelas crianças que tenham menos idades, aconselhando para que esse fim que se constituísse em escolas maternais. Desta forma, estes seres teriam a chance de conquistar desde cedo o conhecimento básico que poderiam ser desenvolvidos depois. Ou seja, vamos falar da educação infantil. A educação infantil é a base do conhecimento escolar. Entendeu? A educação infantil é a base do conhecimento escolar. Então, se é com a idade, menos idade, você vai amostrar o conhecimento de mundo escolar para aquelas crianças da educação infantil, que ela vai levar para a vida toda. Você, tia ou tio da educação infantil, traz com que essa criança transmite o conhecimento dela para a vida toda no seu cotidiano. Isso que Comênios ele quer dizer assim. Sua pedagogia pregoniza que se deve iniciar o aprendizado pelos sentidos, pois é através deles que percebemos os estímulos exteriores e, portanto, o que se considera o real. Assim, as percepções sensoriais seriam impressas no interior do ser, depois analisadas pelos instrumentos racionais. Sentidos. As crianças iam aprender, os sentidos, a fala, o tato, o paladar, tudo. Ele quer dizer que eles sabendo esse sentido, eles vão trazer com que as suas percepções sensoriais sejam analisadas pelos instrumentos racionais. Os fundamentos da didática são o entendimento e o conservador e o pares. Por meio deles, o indivíduo atinge 3 qualidades elementares: a aquisição de vastos conhecimentos, virtude e religiosidade, que estão intimamente vinculadas aos dons do intelecto e à vontade da memória. Ou seja, você ensinando o seu aluno a memória dele, estimulando o seu aluno a pensar, ele vai ser um ser pensante e vai poder colocar para fora todos os conhecimentos adquiridos através de você, professor. Vamos lá. A doutrina pedagógica de Comênios convida a mente racional a adotar, diante de Comos, uma postura inquiridora e inclusiva de todas as esferas do conhecimento. Sua obra, fruto de intensos diálogos com filósofos,
né, como Bacon e Descartes. Visa contribuir, para que o homem, desde a infância, que é a base do conhecimento do mundo, para a juventude, que vai levar esse conhecimento para a vida toda. Complete sua evolução no rumo à perfeição espiritual e intelectual. Turma, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estudem a apostila mais um pouquinho, tá bom? Ó, beijo pra vocês, estou com saudade. Até o próximo vídeo. Tchau!